Muito prazer, eu sou a Dagiele Weipert, eu sou especialista em ataque às dívidas e o meu trabalho aqui é conduzir você, minha audiência, e te mostrar que existe um caminho que você também pode seguir para resolver problema financeiro. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o banco só negocia com quem está em atraso. Como que isso acontece na prática, tá? Quando a gente fala sair do caos financeiro, renegociar a dívida, parcelar a dívida, é muito comum que quem me escute pensa assim, isso não é pra mim porque eu tô com tudo em dia. Isso não é pra mim, Dade, porque, eu tenho financiamento de uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um empréstimo consignado, mas eu tô com tudo em dia. E eu já ouvi por aí, Dade, que banco só negocia com quem tá em atraso. Então não vai funcionar para mim esse negócio. Essa parada que você fala aí é para quem já tá com tudo em atraso. Então, quando eu soube, né, isso já faz muito tempo, que existia essa frase na cabeça das pessoas, no que eu chamo de senso comum, eu comecei a explicar o que isso significava. Então, primeira coisa, né, o que é essa frase, o banco só negocia com quem tá em atraso? Para mim, isso é tipo telefone sem fio. Alguém soprou essa informação na cabeça das pessoas e de onde isso saiu? Não saiu do sovaco. Eu falei que vocês têm que começar a questionar a fonte das coisas. O que aconteceu? Em algum momento, provavelmente alguém que entende do Banco Central, que entende das regras do sistema financeiro, explicou para as pessoas que chega um determinado momento que o cliente está em atraso, que acontece normalmente depois de 6 meses de atraso, que o banco fala assim, não é nem que o banco fala, que financeiramente falando, e eu tô tentando explicar de um jeito que qualquer pessoa entenda, tá? Que o banco fala bem assim, cara, eu preciso receber dessa pessoa, vamos flexibilizar um pouco mais, porque senão eu vou perder esse dinheiro que eu peguei, que eu emprestei para essa pessoa. E essa informação vazou por aí, que são as classes de endividamento e como que a dívida vai fluindo dentro do sistema financeiro, porque chega um ponto que o banco fala assim, cara, eu vou ter que baixar isso aqui para essa pessoa, porque senão ela não vai me pagar. E aí, como que acontece na prática? Não acontece que você estava devendo 10 e o banco vai te propor 1.000. Não acontece isso. O que acontece é que você pegou 10 e presta atenção aqui que isso aqui é importante. Isso aqui é o óbvio que as pessoas desconsideram. Você pegou 10 lá no banco. O banco depositou 10.000 na sua conta. Você pegou 10 para pagar 30. Você fez um empréstimo lá, 10.000 parcelado em tantas vezes que no final daria 30. Sabe aquela conta que ninguém faz na hora que vai fazer o empréstimo? Quanto vai ficar esse empréstimo aqui em tantas vezes de R$1.000? Você pegou 10 para pagar 30. Depois que passa 6 meses, 12 meses que você está em atraso, a dívida que você pegou 10 para pagar 30 chega a R$200.000. Chega até a R$300.000. Ela multiplica muito. Aí o banco chega e fala para você, eu tenho uma oferta para fazer, você já tá com o nome sujo, já tem 1 ano e meio, né? Eu vou negociar para você por 45. E aí a pessoa fica feliz da vida porque ela vai pagar 45. Lembra? Ela pegou 10 para pagar 30 e vai pagar 45. Mas pode acontecer do banco chegar e falar assim, hein, vamos resolver isso aqui? Me paga 2.000? Presta atenção, você pegou 10 para pagar 30 e você vai pagar 2.000. Então assim, ó, o que acontece quando uma pessoa fica em atraso? O banco tem que receber. O banco não quer perder dinheiro. O banco ele quer receber. E aí se criou essa máxima como se fosse uma lei. É só atrasar que depois de um tempo o banco entra em contato com você e negocia. Daj, isso é mentira? Não, isso não é mentira. Que o banco, depois de sei lá quanto tempo, né? Ele às vezes é 1 ano, às vezes é 2 anos, às vezes é 3 anos. Ele fala assim, cara, eu preciso receber pelo menos alguma coisa dessa pessoa. E ele vai lá e tende a fazer uma redução disso. Só que qual que é o outro lado dessa história? O banco faz isso com todo mundo? Então, peraí. Então, a gente está dizendo que o Brasil tem, vamos colocar lá, 209 milhões de pessoas. Aí o banco empresta dinheiro para todo mundo. E aí as pessoas simplesmente não pagam. E aí o banco em algum momento faz uma oferta. O banco é trouxa a esse ponto? A emprestar dinheiro para as pessoas? É só parar de pagar e negociar depois? Aqui mora o perigo que as pessoas não enxergam. O banco não faz nada durante 6 meses, 1 ano, com todo mundo. Existe uma fatia de pessoas que não vão ter nenhuma consequência grave por deixar a conta atrasar. Então, essa pessoa não vai ter uma consequência grave por deixar essa conta atrasar. O nome dela vai pro Serasa, o score dela no Serasa vai pro lixo, ela fica lá como aquela pessoa que ficou inadimplente 1 ano, 1 ano e meio. Depois, realmente, quanto mais tempo você fica com o nome sujo, é mais difícil você recuperar crédito. Mas o banco não faz isso com todo mundo. As dívidas de valor baixo
o banco não vai fazer uma consequência que é pegar e executar uma pessoa judicialmente. Só que, há uns 3 anos, de 3 anos para cá, eu tenho visto processos judiciais de execução bancária de R$8.000. O banco, principalmente cooperativas e também os bancões, Santander, Caixa, executando na justiça a pessoa que deixou de pagar R$8.000 de um cartão de crédito. Então, isso também precisa ser falado. Aí eu pergunto para você, e aqui sou eu me posicionando contra essa coisa de para de pagar e senta a bunda na cadeira e espera o banco te fazer uma proposta. Poxa, tá errado isso. Na minha visão tá errado, é minha opinião. Porque pra mim não é minha opinião e não é o que você combinou com o banco. Você não combinou que você ia pagar? Agora que você não tá podendo pagar, você vai tacar o dane se não vai pagar? Então eu não concordo com isso, não prego isso aqui na minha rede social. Eu vou explicar por quê, inclusive. Então pra mim não faz nenhum sentido você sentar e esperar uma proposta do banco. É loucura. Pra mim beira loucura. Porque peraí, você quer pagar, não quer? Você quer negociar? E se você é caloteiro e não quer pagar o banco, pode sair do meu canal. Eu sou a pessoa que vai ensinar você a negociar pelo valor justo e pagar o que você deve. Porque eu sei que você quer dormir tranquilo, que você é honesto, que você quer pagar o que pegou emprestado. Não quer pagar um juro abusivo, mas quer pagar o que pegou emprestado. Só que aí, isso também precisa ser falado. Se é falado só para parar de pagar, também tem que ser falado que a pessoa pode tomar um processo judicial. E só para dar contexto para vocês, aqui nas minhas redes sociais eu falo com assalariados. Em geral, eu falo com pessoas que ganham acima de R$2, R$3.000. R$2.000 em média é o meu público aqui. Pelo menos R$2.000 por mês ganha. Aí essa pessoa ganha 2. Uma pessoa que ganha 2 já tem um limite de 10, 15, 20. Galera que me acompanha tá devendo 3, 4, 5 cartões de crédito e somando tudo dá 100 mil, 200 mil só de cartão. Às vezes é 50 mil de cartão, 20 mil de cartão, 100 mil de consignado. Cada pessoa tem uma dívida, mas eu preciso também falar desse risco. Existe o risco de processo judicial. E mais importante do que isso, o que acontece se essa pessoa só para de pagar e não faz nada efetivamente ali para negociar com o banco? Essa pessoa não fica em paz. E foi isso que eu percebi. E aqui eu preciso ser muito honesta. Eu já fui a pessoa que lá em 2020, 2019 falava, gente, se você tá devendo o cartão, você vai suspender o pagamento. E aí vai esperar um tempo. Só que eu nunca falei sobre esperar. Eu sempre falei que o mundo ideal era você procurar o banco com técnica e estratégia. Então assim, eu não tô aqui para dizer para vocês se funciona, se não funciona. Eu tô aqui para dizer que eu da GL escolhi não mostrar esse caminho para as pessoas. Eu escolhi não mostrar vírgula, né? Porque eu tô falando aqui. Eu escolhi dizer para as pessoas, gente, se parar de pagar, o nome vai pro Serasa e aí pode ser que o banco te execute. É muito provável, inclusive, porque os bancos hoje eles estão executando cada vez mais rápido. Existe uma lei que mudou recentemente, que é a Lei das Garantias, e que está acelerando o processo de execução. Hoje em dia você toma uma casa e um carro de uma pessoa muito fácil. Não precisa mais de um processo demorado. Você faz uma ação de execução de título extrajudicial e ela é muito rápida. Entre o banco executar e a pessoa receber a citação do juiz e já ter penhora de salário, inclusive, porque tem juiz hoje que aprova a penhora de X% do salário, e eu não quero entrar aqui nesse caos de processo judicial, mas acontece. Aí eu olho para tudo isso e falo assim, cara, não faz muito sentido. Então, de onde saiu essa máxima? O banco só negocia com quem está em atraso. Saiu dessa informação que em algum momento veio para o mundo, seja através da internet, seja através de uma conversa, até mesmo de dentro dos funcionários do banco. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Então eu expliquei para vocês de onde que isso surgiu, né? Então isso tá lá nas regras do Banco Central, que explica como é que o banco tem que fazer quando ele tem inadimplência, porque um banco, ele é obrigado a informar para o Banco Central a inadimplência dele. Ele tem que dizer para o Banco Central, eu emprestei dinheiro para Maria e a Maria não me pagou. Ele é obrigado a passar essa informação. Então, essa máxima existe. Só que aí o que acontece? Eu fui funcionária de banco, vocês vão conhecer a minha história, eu trabalhei no HSBC e no Santander e eu fui funcionária de banco, então eu trabalhei lá dentro do banco. O que a gente, muitas vezes como funcionário de banco, sabia? A gente sabia que se uma pessoa fica em atraso, a gente tentava muitas vezes negociar com o cliente ali, diretamente com o cliente, não conseguia oferecer alguma coisa ali para o cliente e aí, mesmo sem poder... E aí o que eu vou falar aqui agora é aquelas coisas que eu falo aqui na internet, eu falo assim, tomara que ninguém me mate por falar isso na internet, mas é a realidade. O funcionário fica tão desesperado muitas vezes, e eu tô falando do funcionário, o banco não fala para fazer isso, mas o funcionário praticamente cochicha pro cliente assim,
Esquece que, cara, o banco não vai negociar com você, não. O banco só negocia depois que tem um monte de dia de atraso. Sabe a história do telefone sem fio? Que eu comecei falando pra vocês? Virou um grande telefone sem fio. Aí, ao invés de alguém, né, que é um pouco do que eu me proponho a fazer aqui, explicar pras pessoas o que é uma negociação, como é que funciona uma negociação, como é que faz uma negociação, né? O papo virou esse, banco só negocia com quem tá em atraso. Então, assim, eu sei que parece até piada o que eu tô falando pra vocês, mas essa história de banco só negocia com quem tá em atraso é meio que uma fofoca. É verdade? É claro que, como eu falei, tem um fundo de verdade. Se você atrasa, mas qual é a linha que eu vou pegar aqui pra vocês? Não faz sentido. E aí, pra mim, é sentido mesmo, gente. É questão de lógica. Não faz sentido eu estar com um problema financeiro e eu fazer isso aqui. Vou até levantar um pouquinho. Vou encenar aqui pra vocês. Tô com um problema financeiro. Então, vamos lá. Tô com um problema financeiro. Aí eu pego, né? Tô com problema financeiro. Aí eu sento, cruzo a minha perna, relaxo na minha cadeira, vou esperar. Não faz sentido. Você não precisa ser nada muito inteligente pra você pensar que isso não tem lógica. Se eu tenho um problema com você, eu vou chegar pra você e vou falar assim: oi, Neidmar, tudo bem? Neidmar, eu me chamo Dagiele, sou uma especialista em ataque às dívidas. E Neidmar, eu prometi hoje pra você que eu ia te entregar aqui um conteúdo de banco só negocia com quem tá em atraso, mas eu tive um problema, eu passei mal hoje de manhã, cheguei a ter uma ânsia, tô me sentindo muito mal e eu vou precisar reorganizar isso com você. Tem como eu fazer essa live pra você na quinta-feira, uma parte, e a outra parte na segunda que vem? Pode ser, Neidmar, você aceita? Aí pode ser que o Neidmar vai olhar pra mim e vai falar bem assim: pô, Dagiele, cara, a gente não combinou, Dagiele, que você ia fazer hoje a live? Agora você me manda mensagem e fala que você quer fazer quinta e segunda-feira? Palhaçada, eu não vou fazer, Dagi, não vou fazer. Vem e faz hoje. Percebe que eu tô dando um exemplo bobinho aqui pra vocês, mas que é a parada da dívida? Mas percebe que ao invés de eu dizer assim: ah, não vou fazer essa live, você que se lasque, Neidmar. Não, eu sento com o Neidmar e falo: Neidmar, aconteceu isso. Aconteceu desse jeito. Olha aqui como é que tá a minha situação, né? Olha, Neidmar, olha aqui o exame que eu fiz. Ó, tô doente mesmo, eu não vou poder entrar na live, né? E aí a gente chama isso de ter uma conversa estruturada com o banco, e normalmente isso não é verbal, isso é por escrito, tá? Onde você toma a iniciativa de procurar o Neidmar, que eu usei de exemplo aqui, mas que é o banco. Então, assim, percebe como agora eu explicando pra vocês essa inversão parece mais lógico. Só que quando eu falo isso pra vocês, o que vão responder pra mim? Ah, Dagi, eu já tentei negociar com o banco. Eu já tentei ir lá pedir ajuda, dizer que... Ah, Dagi, isso aí não funciona. Isso aí é lorota, é marmelada. Eu já tentei. Você já tentou. Eu acredito que você já tentou fazer alguma coisa pra sair da dívida. Ninguém que me acha aqui nunca tentou fazer nada. Só que você tentou fazer sem entender, muitas vezes, o como fazer isso do jeito correto. Você tentou usando seu gogó. Você tentou falando com a pessoa errada. Você tentou, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem simples assim. Eu preciso pegar uma correspondência lá no meu prédio. Se eu mandar mensagem pro cara que entrega a correspondência, ele vai dizer assim: não, Dagi, não posso. Tem que pegar só você. Não adianta você pedir pra sua amiga vir aqui buscar, porque é só você que pode pegar, você que é proprietária. Se eu quiser que alguém pegue a minha correspondência, eu vou ter que falar com quem manda. Eu vou ter que ir lá no síndico e falar: síndico, tô com um problema pessoal, preciso que um amigo meu busque aí uma correspondência minha. Você tem como autorizar o seu funcionário a entregar pro fulano? Se você quiser, eu te documento por e-mail isso. Eu tô saindo da situação financeira para vocês entenderem. O cara que tá lá entregando correspondência, ele não pode burlar a regra. Quem que é o cara entregando correspondência na situação financeira? O gerente, o atendente do telemarketing que liga pra vocês, descendo o cacete em vocês porque vocês estão atrasando em alguma coisa, ou é aquela pessoa que você liga pra dizer: olha, eu tô com dificuldade de pagar essa fatura, tem como parcelar pra mim? Vocês estão falando com a pessoa errada. Então é muito provável que você não falou com quem tem a caneta pra decidir. E como é que eu chego, Dagi? Quem é essa pessoa que tem essa caneta? Pois é aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque dentro da estrutura do banco, né, quando eu falo da importância de fazer por escrito, essa pessoa que tem esse poder de decisão sobre a sua negociação não é alguém acessível, não é um WhatsApp, não é um e-mail. É difícil chegar
em quem tem o poder de decisão com relação a fazer uma renegociação para você, reduzir o juro. Aí fica muito mais fácil do cara que tá lá entregando encomenda olhar para mim e falar assim: ó, dona Dagiele, não adianta mandar mensagem para mim não, porque só entrega encomenda pro dono do imóvel. Não entrega encomenda para terceiro. Pá, tchau. O banco só negocia em atraso. Aí quando eu ligo pro síndico, ele fala assim: então, dona Dagiele, vamos fazer o seguinte, faz um e-mail para mim com o seu documento, manda uma cópia do seu documento, manda o documento de quem vai pegar a correspondência, que eu vou autorizar que o funcionário entregue. Mas percebe que eu consegui falar ali com o síndico? Então quem que é o síndico das dívidas? O banco é muito grande, turma. E o banco, ele é dividido em várias áreas. Então quando você está devendo cartão de crédito, a negociação de cartão de crédito vai ter um jeito, por isso que eu falo que são os bastidores do banco, onde você consegue fazer uma proposta chegar para um nível de hierarquia maior. Eu chamo isso de hierarquia do sistema financeiro, onde você consegue levar o seu pedido de negociação para quem tem um pouco mais de poder para negociar. Percebe que quando eu trago esse tema, o banco só negocia com quem está em atraso, é porque tudo que eu acredito que você conhece até hoje a respeito de negociação de dívida é falar com quem não tem o poder de te ajudar. E não é porque você é burro, porque você é desinformado, não. É porque o dia que eu decidi vir para a internet para ensinar o que é seu direito, o que está disponível para você se defender de tudo isso que está acontecendo e conseguir uma negociação, foi porque eu sabia que as pessoas não sabiam fazer isso. E agora eu quero dar um exemplo um pouco mais simples para vocês. Ontem aconteceu uma coisa estranha comigo. Eu abri o meu e-mail e tá lá: o banco tal consultou seu nome no Serasa. Eu olhei e falei assim: eu não tenho conta nesse banco. Por que esse banco está consultando o meu nome no Serasa? A Dagi, que entende de finanças, é muito óbvio para mim como é que eu faço uma reclamação a respeito disso. Eu sei que esse banco infringiu uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não dei meus dados para eles. Por que eles estão consultando meu nome no Serasa? Eu poderia ir reclamar no Serasa? Não, o Serasa é uma mera empresa privada que oferece esse serviço para as empresas. E para mim foi muito fácil entrar no site do Banco Central, abrir uma reclamação e falar: solicito esclarecimento de por que esse banco está consultando meu nome. Quero esclarecimento, senão eu vou acionar eles na justiça por estar usando meus dados sem minha autorização. Demorou 5 minutos para eu fazer isso. E eu tô falando de uma coisa banal aqui, que é alguém consultar o meu nome e eu não sei por que consultou. Não, eles não podem fazer isso, eu não autorizei. E aí percebe que para mim, que conheço o sistema, demorou 5 minutos. Quantas vezes vocês já tiveram consulta no nome de vocês, o Serasa, ou alguma empresa ligou oferecendo crédito para vocês e vocês não têm a menor ideia como é que essa empresa conseguiu seu telefone? Como é que eles têm seus dados? Por quê? Porque muitas vezes não conhece os direitos. E eu tô dizendo isso para você partir essa aula aqui, ela tem que servir para uma coisa na vida de vocês. Se você começou a me acompanhar, é o mínimo que eu espero de quem me acompanha. Que você comece a questionar tudo que você acha que você sabe que funciona para resolver problema financeiro, para fazer o salário sobrar, para negociar, para renegociar. Se você não... Eu não tô nem dizendo para você, tudo que você sabe tá errado. Não, eu tô te fazendo uma provocação. Será que não tá na hora de você começar a questionar se o seu jeito realmente é o jeito certo? E se realmente o jeito que você tá fazendo as coisas é o verdadeiro? É o que funciona? É o que gera resultado? E aí tem uma frase que eu sou bem dura pra falar, o pessoal fica chateado comigo. Mas eu vou falar. Se seu jeito tivesse funcionando, você não tava me assistindo, cara. Se seu jeito tivesse dando certo, você não tava aqui precisando ouvir alguém da área de finanças. E eu, quando trabalhava no banco, presta atenção no que aconteceu comigo. Eu era gerente de banco, eu era contadora, sou contadora de faculdade, né? Eu me formei em contabilidade. Eu nunca tive um escritório de contabilidade, mas eu me formei na faculdade de contabilidade. Eu entendia de fazer conta, eu entendia de número. Eu trabalhava para o banco, eu devia para o meu chefe. Eu não sabia negociar as minhas dívidas. Eu era gerente de banco, gente. Olha o cúmulo do absurdo. Eu era gerente de banco e eu não sabia coisas que eu ensino hoje para vocês. Eu sabia que existia uma hierarquia superior acima de mim. Mas tudo que eu precisava, eu mandava para o meu chefe. Era o meu chefe que resolvia com as hierarquias superiores. E aí, normalmente, quando eu pedia uma negociação para o meu chefe, ele voltava: Dagi, não foi aprovado. E a minha atuação acabava aí. Depois que passaram quase 5, 6 anos que eu estava no banco, eu fui trabalhar num determinado lugar onde eu pude conhecer o banco por trás. Onde eu pude conhecer o que eram essas hierarquias superiores, como que funciona,
Tanto que, assim, muita gente me fala, Daj, eu nunca tinha escutado falar de fazer uma reclamação no Banco Central. Eu nunca tinha escutado falar de fazer uma reclamação no Procon. Eu nunca tinha escutado falar da resolução número 4.790, que você tanto fala aqui. Eu nunca tinha escutado falar. E se você faz conta, você vê, resolução 4.790. Quer dizer que existem outras resoluções, 4.769, 89 resoluções, que são regras que protegem você, que determinam como é que o sistema funciona. Então, a minha ideia aqui é desconstruir essa coisa de que vocês têm que não dá certo, que não funciona, que não tem como. Quando eu falo de hierarquia do sistema financeiro, eu não estou dizendo que tem um lugar que você vai mandar um e-mail e a sua dívida de cartão de crédito que você está com dificuldade de pagar, você mandou um e-mail e falou assim, tô com dificuldade de pagar, parcela para mim, vai resolver. Não é isso. Lembra que eu falei que tem um monte de área dentro do banco? Tem a área do cartão de crédito, a área do financiamento do carro, a área do financiamento da casa, a área do consignado. São várias áreas. Então, as dívidas não negocia tudo misturado. Não tem como eu mandar uma única carta, ou e-mail, ou qualquer coisa, e esperar que vai resolver as minhas dívidas no estalo de dedos. Por quê? Quando eu digo que a negociação é feita de acordo com o tipo da dívida, de acordo com o teu caso, é para te dizer que talvez até aqui, tudo que você sabe a respeito de negociação de dívida é muito superficial. É muito telefone sem fio. Não sei se vocês já brincaram de telefone sem fio quando vocês eram criança, mas vai passando a notícia quando você vê, você não sabe de onde que tirou aquilo. Daj, de onde que saiu essas hierarquias do sistema financeiro? Quando a gente fala do consumidor, que é quem compra alguma coisa, né, um serviço, um produto, existe uma lei que protege esse consumidor. E dentro do sistema bancário, especificadamente, existe o Banco Central, que uma das funções dele é garantir que as regras sejam cumpridas pelos bancos. Então, quando eu falo que você não é obrigado a pagar a tarifa, é porque o Banco Central determinou em 2010 que todo mundo tem direito de ter uma conta de graça. No pacote essencial, resolução 3.919 do Banco Central. E se o banco olha para você e fala assim, tarifa zero não existe, só 12,90. Pelo menos 12,90 tem que pagar. O que o banco está fazendo? Ele está infringindo uma regra. Então, o Banco Central foi lá e falou, bancos, a partir de hoje, por conta da resolução 3.919, eu determino que você ofereça conta de graça. E o nome dessa conta de graça é pacote essencial. Aí, aqui está o Banco Central. Aí aqui está você. Aí você vai lá no banco para pedir. E aqui sou eu o gerente. Não tem como, só 12,90. Aí você vai ter que vir aqui para o Banco Central e falar, oi, Banco Central, o gerente me falou que eu tenho que pagar 12,90, ele está me negando o pacote essencial. Então, todas as vezes que eu vou reclamar alguma coisa ou pedir alguma coisa para o Banco Central, ou que seja para o Procon, que é um órgão de defesa do consumidor, eu preciso ter um fundamento para pedir isso. Eu preciso ter uma regra, um argumento, alguma coisa que me permita que eu vá pedir aquilo. E são muitas regras. Ontem eu estava observando a galera dos haters, né? Falando que, você não fala como resolver, você não fala como resolver. Eu entendo que eles ficam angustiados. É porque as pessoas esperam que tenha uma solução mágica. Em 5 minutos que eu tô falando de resolução, eu já falei 2 resoluções. E não existe uma resolução específica que fala assim, para negociar a dívida é essa. Para negociar o... Não existe. Então, o que você faz, Daj? Eu faço receita que eu falo. Como é que eu junto essa resolução com essa regra, com isso, e a gente junta, aplica para o caso da pessoa e consegue êxito na negociação que todos os meus alunos têm? Entendendo o caso da pessoa, entendendo as regras do sistema financeiro. E o que eu quero trazer conscientização hoje para você? Que o caos financeiro que você está hoje, sim, ele é causado por desordem financeira. Ele é causado por dar um passo maior do que a perna? Mas ele também é causado por uma ignorância. Eu não quero ser grosseira aqui com você, tá? É uma ignorância que eu, trabalhando lá dentro do banco, tinha. É uma falta de conhecimento, é um desconhecimento a respeito do que é seu direito e do que é seu dever também. Porque a Daj não é a pessoa que bota o dedo na cara do banco e diz que o banco é filho da mãe. O banco é uma empresa privada que visa ganhar dinheiro. Visa lucro, que é o nome da palavra ganhar dinheiro, né? Visa lucro, é uma empresa privada. O banco tá lá, mas o banco é sujeito às regras também. Então, quando a gente fala que banco só negocia com quem tá em atraso, eu preciso ter onde que tá escrito. E eu vou desafiar vocês.
a olhar para a próxima vez que alguém falar para vocês que banco só negocia que quando tá em atraso e fala, prova para mim? Onde é que tá escrito isso? Por favor, me mostra onde é que tá escrito isso, porque eu não achei. Agora eu vou mostrar uma coisa para você. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor de boa fé, ou seja, um consumidor que tá de boa fé, a impossibilidade desse consumidor de pagar a totalidade das suas dívidas, tanto as que estão a vencer quanto vencidas. Eu tô lendo de uma forma que fique mais clara aqui para vocês, tá? Sem comprometer o seu mínimo existencial. Sem que ele tenha que cortar o mercado para poder pagar a dívida. Sem que ele tenha que passar necessidade. Tá escrito aqui, artigo 54A da Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Isso tá escrito. Eu desafio quem fala que é só deixar em atraso a achar aqui na lei onde é que tá escrito. O devedor que está com dívida deve parar de pagar o banco e o banco só negocia com quem está em atraso. Eu vou ler mais um pedacinho aqui para vocês. Artigo 104C. Compete, que é de competência, concorrente facultativamente. O que quer dizer? Ao mesmo tempo, aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fase conciliatória. O que é fase conciliatória? Quando a gente tenta fazer uma conciliação, uma negociação amigável. A fase conciliatória e preventiva da repactuação de dívida. Está escrito aqui. Compete, concorrente facultativamente, aos órgãos integrantes do Sistema Nacional, a fase conciliatória. Então, assim, ao invés de eu vir aqui, e normalmente eu venho, às vezes, falando de alguma coisa de um jeito mais brabo, né? Eu dou uns gritos aqui, bato na mesa. Ao invés de eu vir aqui e ficar falando pra você, por que isso, por que isso, porque fulano fala assim. Cara, eu prefiro matar a cobra e mostrar a cobra morta. Quer dizer, tá aqui. Então, o que eu gostaria que hoje ficasse para vocês? Daj, então essa coisa do banco negocia só quem tá em atraso é um telefone sem fio. Agora, qual é meu próximo passo? Porque aonde que eu vejo que é o grande problema desse assunto? Por as pessoas acharem isso, e qual é o problema delas acharem isso? A boa parte das pessoas que estão em dia, elas acabam se matando para manter tudo em dia, a um custo muito alto de juro, de sofrimento, de vida, porque são pessoas honestas. E eu sei que são essas pessoas que me acompanham, que não quer dar calote no banco, que não quer sentir que tá devendo e tá fazendo coisa errada. E a um custo muito alto, essa pessoa fica em dia, porque ela não sabe como é que faz sem ser deixando atrasar. E ela não quer deixar atrasar. E o que eu não quero que vocês fiquem? Que vocês fiquem loucos, querendo entender cada vírgula. Eu li traduzindo para vocês um pouco o que está escrito na lei do superendividamento. Que são esses dois pedacinhos que eu acho muito importante. Que, peraí, o consumidor ele tem que se atestar que está numa situação complicada, que ele tem que manifestar que ele está numa situação de superendividamento e tem a competência dos órgãos de defesa do consumidor de auxiliar na fase de conciliação. Auxiliar não é resolver com um e-mail. Tem forma certa de fazer isso. Então, quando eu mostro isso para você, para que você que está se matando para manter tudo em dia, jogue fora essa frase e fala assim, cara, eu tô aberto a aprender de outro jeito. Porque quando a gente entende que eu tô errando por isso, e eu gostaria muito de hoje conseguir tirar um fardo das costas de quem tá com tudo em dia. Porque essa pessoa que tá com tudo em dia e não quer atrasar, ela tá sofrendo. Ela não tá bem. Ela tá carregando um fardo muito grande de todo mês pagar o cartão e falar, cara, eu vou pagar o cartão e vou ter que pagar tudo no cartão de crédito, inclusive as minhas contas de consumo. Eu vou ter que pagar luz no Recarga Pay, PicPay, 99Pay, PicPay, todos esses Pays aí que dá pra pagar conta com cartão de crédito. E a pessoa fica rolando dívida, e depois ela faz um empréstimo, e depois ela renova o consignado. A vida dessa pessoa vira um inferno, porque quanto mais crédito ela gasta, mais crédito dão pra ela. Então, o que eu gostaria hoje, é o meu grande objetivo, de tirar isso das costas de vocês e falar, Daj, então se esse é o jeito errado, eu ficar acreditando que banco só negocia com quem tá em atraso, continuar nesse sofrimento, o que eu faço para mudar isso? Então, eu quero dar um caminho para você começar hoje a dar esse passo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? Joguei fora essa informação de que banco só negocia com quem tá em atraso e eu vou lá tirar o meu registrato. Quando você tira esse registrato, cada pessoa tem um valor lá. E como é que eu gosto de ensinar as pessoas a analisar o registrato? Faz uma seguinte comparação. Quantas vezes o meu salário eu estou devendo? Quando eu olho o registrato e eu comparo com a minha renda, lembra que eu li 2 pedacinhos da lei do superendividamento? Quando você olha o volume das suas dívidas
e compara com a tua renda. Não precisa se preocupar com tudo que está escrito no registrato. Olhando para aquilo, você comparando essa proporção. Algumas pessoas vai dar 20 vezes o que deve, outras pessoas vai dar 25 vezes, outras pessoas vai dar 50, vai dar uma proporção assim, tantas vezes o quanto eu ganho. Em geral, vou fazer uma média para vocês. Quem ganha 5 mil deve 150 mil. Por baixo, tá? Tem gente que ganha 5 e deve 250 no registrado. Dade, mas tem financiamento de casa? Se você quiser, tira o financiamento da casa. A maioria não é com financiamento de casa. É com cartão de crédito consignado, empréstimo pessoal, limite de conta. Dívida do dia a dia. Não é dívida de financiamento imobiliário. Se quiser, até pode tirar o financiamento imobiliário da conta. Coloca só as dívidas do dia a dia. Quando você faz essa... É comum a pessoa ganhar 10 e dever 500. 500 mil reais no registrato. Pode acontecer, pode acontecer. E aí, nesse momento, acontece o que eu chamo de... É necessário que a pessoa, mesmo que ela esteja com tudo em dia, para ela seja a primeira pessoa a levantar a mão e dizer assim, tô com problema. Isso aqui chama superendividamento. A Dagiele fez uma aula para mim, e muitas vezes eu dou essa aula, turma, falando de uma forma até mais emocional do que técnica, como eu tô falando hoje. Normalmente eu falo assim, você tá tratando câncer com Dorflex. E câncer não trata com Dorflex. Quero ver se tivesse alguém que você ama, que tá com câncer, e a pessoa chegasse e falasse pra você, o médico me deu Dorflex pra tratar meu câncer. Você ia ficar louco. Você ia denunciar esse médico pro Conselho de Medicina. Porque não se trata câncer com Dorflex. E muitas vezes é o que a pessoa endividada tá fazendo. O que é câncer? Eu tá atolada em dívida, não tô conseguindo pagar tudo, e qual que é o Dorflex que eu tô tomando? Pegando empréstimo, usando cartão para pagar cartão, pagando conta no cartão. Normalmente eu entro nessa linha com vocês. Hoje eu tô bem mais branda, pegando bem leve e falando assim, faz uma proporção. Mas normalmente vocês só me escutam se eu falo de câncer e Dorflex. Porque quando você pegar seu registrato, você vai ver. E você tem que ser a primeira pessoa a falar, eu estou com problema. Quando a Dagiele vai lá e fala, pega o registrato, é para dizer, o registrato é um exame. É a biópsia da vida financeira. Fazendo uma analogia com o câncer. Cara, vamos analisar esse problema. Vamos ver o tamanho dele? Não é isso que o pessoal faz quando você tem um nódulo, alguma coisa? Qual que é o tamanho disso aí? Ó, tá medindo tanto, o volume é esse. Com dívida, a galera só olha pra mim e fala que não tem como negociar. Porque banco só negocia com quem tá aí atrás e a pessoa tá com câncer, morrendo, tomando Dorflex, pegando empréstimo toda vez que falta dinheiro pra pagar o cartão. Então, normalmente, quando eu falo brando e falo técnico, as pessoas não escutam. Porque isso aí tem no Google. Tem um monte de gente aí falando. Ah, você tá endividado, você tá com problema financeiro. Mas falando técnico, cara, primeira coisa, você vai pegar teu registrato. Pega o teu registrato, ele é seu exame. É horrível olhar um exame ruim, né? Eu sei, é horrível. Mas eu preciso encarar isso em algum momento. Quanto tá custando não olhar? Quanto tá custando não saber? Dade, qual que é a segunda coisa que pode ser feita? O segundo passo que você recomendaria? Eu recomendo que vocês leiam, nem que seja por cima. Porque eu sei que é difícil ler uma lei. A lei do superendividamento. Vai lá e pega a lei do superendividamento. Dá uma olhada. Dade, mas eu vou ter que entrar na justiça? É o oposto do que eu falei pra vocês. É o oposto entrar na justiça. Eu falei, ó, vê aqui que compete, concorrente, facultativamente, a fase conciliatória. Eu gostaria sim de recomendar que você desse uma olhada. Pelo menos pra você falar, peraí, a Dade não tá tirando da barriga dela essa ideia de que eu posso parcelar as minhas dívidas em 60 vezes sem juros. Então, como eu falei, para mim, o jeito errado é a pessoa ficar tratando câncer com Dorflex. E o jeito certo é a pessoa falar assim, eu me dou o benefício da dúvida e vou começar a aprender esse jeito certo. Então, a Dage, quando eu venho aqui pra internet e falo sobre, olha, negociar na etapa amigável, sem precisar entrar na justiça, sem precisar contratar um advogado, é com base no que já existe de regra. E aí a gente tem a fase de negociação, que para chegar na fase de negociação, eu preciso ter clareza no meu caso e eu preciso me preparar com o documento. Eu preciso saber quais são os contratos que eu assinei. E a resolução 5004 do Banco Central faz com que o banco entregue esses documentos para você. Então você precisa saber o que você assinou. E como start desse caminho, e eu quero dar mais esse passo aqui, então percebe que eu falei sobre tirar o registrato, falei sobre a lei do superendividamento, e eu quero falar sobre uma terceira coisa. Então assim, ó, quando eu entendi aqui que então eu jogo fora a máxima do preciso atrasar, banco só negocia com quem está em atraso.
Eu começo a entender o meu caso. Qual que é um terceiro passo possível, que aí é onde eu entro e falo? Enquanto o banco tiver acesso a todo o seu dinheiro, a tudo que você ganha, vai ficar mais difícil negociar. Muitas vezes a gente sabe aquela coisa de separa a briga? Sabe quando tem dois cachorros brigando? E às vezes a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir separar a briga, pegar pelo menos um de cada lado e separar a briga. Cara, separa a briga. Muitas vezes vocês estão entranhados com o banco de um jeito que, por mais que vocês tentem fazer alguma coisa, vocês entraram num looping. De o banco entra dinheiro e sai dinheiro, entra dinheiro e sai dinheiro, entra dinheiro e sai dinheiro. E normalmente, um dos primeiros passos que a gente precisa ter é essa clareza de, cara, eu preciso desentranhar a minha vida desse banco um pouco. E isso é feito através da proteção salarial, que é um dos temas que eu vou falar nos próximos dias. Mas se você hoje já tem a possibilidade de fazer uma portabilidade do seu salário, levar o seu salário para um outro banco, separar a briga, para poder começar a negociar com o banco, é um caminho possível. Ah, Dagi, mas o banco isso, mas o banco aquilo, como eu falei, eu não vou me aprofundar aqui na proteção salarial. Mas para a gente conseguir negociar com o banco, eu vou ter que tirar você dessa posição de que você nem respira e o banco já mexeu o seu dinheiro. Eu vou ter que afastar a briga, falar, cara, separa um pouco. Para tirar você do meio do embrolho financeiro e falar assim, cara, vamos olhar aqui para o problema e ver o que é possível fazer. Vamos começar a organizar essa grande bagunça. Porque se a gente conversar aqui profundamente, você sabe que se instaurou uma profunda bagunça aí na sua vida financeira. É muita bagunça, são muitos contratos, é muita coisa, é muito banco. É 2, 3, 4 cartões, é 3, 4, 5, 6 empréstimos. É bastante coisa pra gente embolar aí, pra gente desembolar aí. E é mesmo, e eu não vou ficar aqui falando pra vocês que mamão com açúcar é fácil, é rápido, é simples. Não, cara, pode ser mais simples, com técnica, estratégia, que é o que eu trago aqui. Porque quando você entendeu o seu superendividamento, você começa a entender os seus direitos com relação à negociação, você vai falando, opa, peraí, então esse cartão de crédito que eu não tô conseguindo pagar, pô, dá pra parcelar. Dá pra parcelar, em até 60 vezes sem juros, inclusive. Tá lá, eu não inventei isso, você tá lá, eu falei pra você dar uma olhadinha por cima na lei de propósito, eu falei, cara, dá uma olhadinha lá, vê que a Dagi não tirou da cabeça não, que tem a fase conciliatória. Agora, se você já der esses primeiros passos e conseguir já fazer, eu nem vou aprofundar aqui na proteção salarial, vou entrar aqui bem específico na portabilidade de salário. Você já conseguir fazer uma portabilidade de salário, a gente avançou um pouquinho. A gente andou um pouquinho para frente, a gente andou um pouquinho mais. Porque quando você começa a entender que o jeito tradicional de negociar é mas que existe um outro jeito que exige sim que você entenda, que você comece a se aprofundar na sua situação, que você tenha o teu registrado, vai ficando mais claro para você por que é possível negociar. Então não tem nenhum segredo escondido. Se eu sei que existem leis e regras que me protegem e eu quero negociar de forma honesta, eu vou ter que, em cada dívida que eu tenho, entender o que é possível ser feito nela. Quando eu falo de um cartão de crédito, é falar sobre parcelar essa dívida em mais vezes, com um juro bem baixo. Se for possível, até sem juros. Quando eu falo do limite negativo da conta, também de parcelar em até 60 vezes e até, em alguns casos, sem juros. Mas se não for possível, sem juros, com o menor juro possível. Quando eu falo de um empréstimo, eu peguei 10 para pagar 30. Lembra que eu dei esse exemplo lá? Pô, pegar 10 para pagar 30, eu tô falando de 3 vezes mais. Acho que é um juro um pouco salgado. E se a gente fechar, peguei 10 para pagar 17, é mais razoável? 15? Pô, 15 é razoável, eu tô falando de 5 mil de juro em cima. Ao longo do tempo, beleza, vamos fechar 15 então? E aí eu tô falando de encontrar um meio termo dentro de um contrato de empréstimo pessoal. Dagi no consignado. No consignado a gente vai buscar ajustar prazo se for possível, reduzir juros se for possível, principalmente parar de fazer. Parar de renovar consignado porque falta dinheiro para pagar o cartão de crédito. E aí a cada dívida, percebe que eu peguei as principais aqui, a cada dívida eu vou entendendo no meu caso aonde que tá o problema. Por isso que não tem uma resposta mágica de, o empréstimo negocia assim. Cara, depende de qual empréstimo, como que é a característica desse empréstimo, o que aconteceu nesse empréstimo. Percebe que tem essas nuances aqui no meio do caminho? Que aí eu entendendo o meu caso, você vai entendendo as possibilidades que se encaixam pro teu caso. Porque teu caso é único mesmo.
Se você acha que seu caso é diferente, eu vou dizer que seu caso é mesmo, porque ninguém tem teu CPF. Só que seu caso sendo diferente ou igual, a resolução existe para ele do mesmo jeito. A resolução não falo de sentido de resolver. O jeito de resolver existe para ele do mesmo jeito. Então eu espero de verdade que a aula de hoje tenha ajudado vocês. Se a aula ajudou, comenta aqui para mim nos comentários que ajudou, que foi útil, que serviu. Eu vou amar saber que tá fazendo algo de diferente na vida de vocês, estar aqui participando dessas aulas. E eu espero de verdade que a cada dia, um passo de cada vez, uma atitude por dia, já tenha começado a transformação da sua nova vida, fora do caos financeiro e com salário sobrando. Muito obrigada pela presença de vocês.